Mas muita gente não gosta do Natal exatamente porque remete a quem não vai estar lá, não é? E outras pessoas vão discutir e falar qual é a importância. Talvez é uma festa extremamente consumista, né, de tanto consumo, tão capitalista, e a gente não tem nada para celebrar quando a gente olha para os jornais, quando a gente conversa, e quando a gente olha para as notícias, e quando a gente olha para a situação da vida. Não tem nada para comemorar. E por que eu vou me preocupar? E por que a gente vai se preparar para comemorar o Natal? Para mim é só mais uma data. Então nós temos perspectivas diferentes, desafios diferentes, e a pergunta é: será que faz sentido celebrar o Natal para nós como cristãos neste, de novo, mundo secularizado, com as crises de justiça social, as crises de violência urbana, aquecimento global, corrupção política, as guerras? Qual é o propósito de pararmos para celebrar uma data como o Natal? E nós vamos trazer 3 reflexões este mês, entre hoje até o dia 17, que é o nosso último culto esse ano aqui no Espaço Cívico. Então nós vamos meditar sobre isso e tentar olhar para a história, mas também tentar olhar para o futuro a partir da mensagem do Natal. O mundo romano do primeiro século, na verdade, se você for olhar, com exceção da tecnologia e das armas de destruição em massa, era um mundo muito parecido com o nosso. Era um mundo de extrema violência também. E se você olha para o povo de Israel, era um povo que vivia em opressão, muitas guerras que eram iniciadas pelo poderoso Império Romano, havia muito sofrimento. E é nesse contexto que os autores do Evangelho chamam os seus leitores para esse evento que aconteceu numa cidade de zona rural, de extrema pobreza e de muito sofrimento, mas esse evento que para eles é mais importante do que as notícias do jornal do dia. E para nós precisamos abordar com duas perspectivas. Ou esse evento não tem valor nenhum, e nós estamos apenas fazendo uma tradição aqui, e legal, muito bacana, mas que não vai fazer diferença nenhuma para a sua vida. Ou ela tem toda a importância do mundo, e nós estamos fazendo ela com talvez pouca intensidade. Nós precisamos nos jogar ainda mais na celebração deste dia. Mas, antes de olhar para o fato em si, eu quero primeiro voltar para a nossa leitura que nós fizemos no início do nosso encontro hoje, que é Isaías capítulo 9. Isaías foi um profeta de Israel que viveu cerca de 700 anos antes de Cristo. O povo de Israel estava vivendo, na verdade, um período sombrio da história. O reino de Israel está dividido. As tribos, o reino do norte, que são as tribos de Israel, abandonaram Deus completamente, abandonaram os princípios de Deus completamente, se tornou um povo muito duro em relação às coisas de Deus. O próprio povo de Judá, que é o reino do sul, também está passando um período de escassez, um período onde eles necessitam de um despertamento espiritual, um despertamento para as coisas de Deus. O império assírio era o grande império da época, que estava atacando os vários povos e dominando esses povos, agora está colocando em risco a existência de Israel e de Judá. E é nesse contexto que esse profeta, então, ele tem uma visão de Deus, e ele é comissionado por Deus. E aí tem uma coisa interessante, porque Deus fala para Israel: olha, eu vou colocar você para falar para Israel, Isaías, e você vai falar para Israel, só que eles não vão dar ouvidos a você, eles não vão aceitar a sua palavra, eles vão ficar endurecidos com tudo que você vai falar, e você vai ser rejeitado por eles. Israel é um texto complexo de ler, né? Isaías, obrigado. Isaías é um texto complexo de se ler, com muitas imagens, com muitas figuras, muitas profecias, e parte do texto é um texto duro, onde ele está ali profetizando de uma forma realmente muito pesada. Mas no meio de todo esse discurso de Isaías, ele traz uma notícia de esperança.
Ele traz algumas palavras de beleza, ele parece que no meio de estar falando com o pessoal, o Espírito Santo visita ele e fala, ok, eles precisam ouvir isso, mas vamos amenizar um pouquinho a conversa, vamos colocar um pouquinho de esperança, senão vai ficar pesado demais, eles não vão suportar o que você tem para falar. E aí Deus dá uma revelação para ele, e ele traz esses textos que estão entre os mais lindos da Bíblia. Isaías 9, Isaías 53, são textos incríveis, Isaías 61. E aqui você tem esta fala de Isaías do capítulo 9, versículo 1, ele diz, esse tempo de escuridão e desespero, no entanto. Lembra que ele está aqui, descendo aqui um discurso pesado sobre eles, sobre os povos ao redor e sobre o próprio povo de Israel, mas ele faz essa pausa. Esse tempo de escuridão e desespero não durará para sempre. Você já passou uma fase da sua vida que parece que você só leva bronca? Você já passou uma fase da sua vida que parece que tudo que você faz é errado? Você já passou uma fase da sua vida que parece que tudo dá errado? Não é? Parece que você está no meio ali onde a lei de Murphy realmente vale para você. Se uma coisa tiver que dar errado, vai dar errado. Onde a gente se sente cansado, e talvez esse seja também uma das razões porque é tão complexo o Natal, porque a gente chega em dezembro cansado. De repente a gente fala, olha, podia ser o Natal no meio do ano, né? Porque aí a gente tem bastante energia para comemorar, mas a gente está tão cansado, e só de pensar, às vezes, a gente falta aquela energia, né? Tem períodos da nossa vida, e talvez não estejam tão ligados quanto o mês do ano, mas com a estação da época que você está vivendo na sua vida, onde parece que são tempos de escuridão, onde parece que a sua vida você está vivendo um tempo de desespero. E aí Isaías começa com essa frase, esse tempo não durará para sempre. A gente tem dificuldade de perceber que o momento que eu estou vivendo hoje é uma parte da nossa vida, não é a nossa vida toda. Mas ele diz, a terra de Zebulon e de Naftali será humilhada, mas no futuro, e ele dá esse olhar de Israel para o futuro, né, esse futuro que é para nós já passado, a Galiléia dos gentios, localizado junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. O povo que anda na escuridão verá a grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará.